Olá, boa noite para os meus afetos e desafetos. Estou aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar abordando material literário. É sim. E eu trouxe um convidado hoje, já um colega das antigas, que vem batalhando aí junto comigo nessa tentativa de entrar no mundo da arte. E a gente pode dizer que está conseguindo. Vou chamar aqui para vocês o Miyoshi Honda. E aí, Miyoshi, tudo bem com você? E aí, man, tranquilo? Tudo bem, sim, mano. Como é que tá por aí? Aqui tudo show, seguindo na paz. Aliás, melhor agora. Nice. A gente vai falar logo logo de um livro que o próprio Miyoshi me indicou. É um livro chamado A Guerra da Arte. E é um livro baita interessante, mas primeiro vou perguntar um pouquinho do Miyoshi aqui. E aí, Miyoshi, quem é você? O que você faz da vida? E, enfim, dá uma prévia de por que que esse livro é tão importante assim. Por que que a gente tinha que falar desse livro? Massa. Então, deixa eu ver. Ó, eu diria que é assim, eu sou um ilustrador, né? Como tu já sabe, a gente vem desenhando há um tempão, né? E acho que eu me identifico dessa maneira, né? É o trabalho que eu faço, né? Tipo, eu fui formado em design gráfico, mas eu nunca atuei na área. Eu tinha alguma coisa ali no meio que não me agradava, assim, sabe? Parada da publicidade. E eu sempre soube que eu queria desenhar. Então, tipo, foi isso que eu fiz, né? Eu descobri as commissions, né? Que é esse trabalho para pessoa física, né? Onde as pessoas pedem uma encomenda de desenho para mim, eu entrego virtualmente, né? Digitalmente para elas e recebo um pagamento, né? Então essa é minha principal fonte de renda hoje e eu vivo disso aí. O livro, cara, me chamou a atenção porque ele fala de uma parada que a gente que é artista, né, que a gente é do mundo criativo, também do mundo corporativo, né, ou sei lá, os atletas, né, pessoas que querem fazer algo grande assim da vida, não sei se é a melhor palavra, Deixar uma marca mas no mundo, talvez? é que a gente sente uma certa dificuldade, né, de fazer aquilo que a gente quer, né, tipo, na nossa mente tá tudo muito claro, né, poxa, eu sei que para mim ser um bom artista ou exemplar, qualquer coisa assim, eu deveria praticar todos os dias, mas nem todo dia a gente sente aquela vontade, inspiração de desenhar, né, tem dia que a gente procrastina, né? Acaba fazendo outras coisas e não desenhando, né? Então o livro ele fala, né, disso aí, ele te revela algumas coisas, eu achei muito interessante e queria tipo falar pro mundo inteiro que esse livro existe, saca? Você é muito bom. Ah, massa demais. Esse livro chegou pra você, então, meio que por acaso, assim? Foi indicação? Foi o seguinte, eu vi uma aula de marketing para criativos, né? E o instrutor, ele baseou a aula dele em dois livros, que é tipo A Mente Bilionária e A Guerra da Arte do Steven Pressfield. E eu falei, poxa, eu gostei tanto dessa aula, ela conversou tanto comigo, né? Essas dificuldades que a gente tem, por que, que a gente não consegue fazer aquilo que quer, né? Tipo, poxa, por que, que é tão difícil? Por que, que tem gente se dando muito bem e gente se dando muito mal, né? Eu fiquei na curiosidade, eu falei, poxa, eu vou atrás da fonte, né, desse cara, né? Eu quero ver, quero ler os livros. Aí o primeiro que eu li, eu só li esse. Depois eu até esqueci da Mente Bilionária, né? Passou batido, porque eu me interessei tanto pelo livro do Pressfield, né? Sim. Que. Nossa senhora, eu esqueci do outro. Ele virou material de leitura e releitura, né? Você tá lendo várias vezes já. Sim, já é a quarta vez que eu releio ele, porque eu acho que cada vez que a gente lê ele de novo, a gente presta atenção em um ponto, né? Ele aborda várias coisas, né? Tipo, a resistência, ele aborda o profissional, as musas, né? Esse mundo corporativo, né? Da criatividade. Então, assim, sempre tem um ponto que me pega quando eu acabo relendo e às vezes reflete o meu dia a dia, né? Assim, às vezes eu tô
mais otimista com os desenhos, né? Eu estou produzindo mais, então a parte da musa faz muito sentido para mim. Tem hora que eu estou procrastinando mais, então eu busco inspiração na parte que ele fala do profissional. Às vezes eu ganho uma certa resiliência quando eu lembro que a resistência existe, né? Que é algo que Sim. impede a gente de fazer o que a gente quer. Então, o livro tá sendo bem assim para mim. Bacana, bacana. Só para deixar todo mundo mais por dentro, eu peguei até a imagem aqui. O livro é The War of Art, né? A Guerra da Arte. E ali ele tem uma frase, né? Que é uma frase citada pelo jornal do Esquire, que é uma gema vital, um chute no traseiro. É, sinceramente, eu senti, assim, um pouco de chute no traseiro com esse livro, porque ele chama a gente pra ação, né? Ele é um livro desse modelo de livros de autoajuda, né? Eu colocaria ele nessa categoria. Mas ele tá ali no que eu vejo como o meio termo, né? Porque tem os livros de autoajuda que são práticos e tem aqueles que são mais introspectivos. Os que são introspectivos, eu tenho horror. E esse é meio a meio. Ele é um pouco prático, ele é um pouco introspectivo. E ele já começa é, na introspecção, mas é uma introspecção interessante, porque ele meio que tá tentando gerar aquele gás. Sabe quando o Sonic ele dá uma giradinha antes de partir? Fium, fium, fium. Ele tá ali preparando para essa partida falando sobre a resistência, né? E essa parte da resistência para mim foi a melhor parte do livro. Que ali eu vi, não, realmente, eu compreendi. Bom, eu acho que eu entendi, né? A parte da resistência. Você queria fazer um comentário aí sobre esses primeiros capítulos? Nossa, a parte da resistência, o livro em si, o que eu acho bacana dele é como que ele conversa com tanta gente ao mesmo tempo, né? Tipo, Sim. quando eu abordei a resistência contigo, é algo meio que imediato, né? Você, tipo, eu sinto isso, né? Eu falei, poxa, eu também. E você pergunta a outros criadores, né, de conteúdo, e, poxa, a gente sente a mesma coisa, né? E esse cara conseguiu traduzir em palavras, né? Boas demais, assim. É muito fácil de entender depois que ele revela o nosso inimigo, né? Tipo, a gente fala, putz, esse negócio estava assim na minha cara esse tempo todo e eu não sabia dar nome, eu não sabia dar forma, eu não sabia o que era, eu sentia tanto assim, nossa, me deixava tão frustrado e eu não sabia o que era, né? Agora ele ajuda a esclarecer, né? Tipo, ele dá um desenho, né, do que é a resistência pra gente olhar e interpretar, né, e seguir a vida depois disso, né? Beleza. Tem como você dissertar um pouquinho sobre o que você entendeu como resistência nas palavras do Prescott e O Pressfield. isso, Pressfield, perdão, e as ferramentas para poder vencer essa resistência, ou pelo menos, se for do seu agrado também falar um pouco da sua própria experiência vencendo a resistência? E é bem difícil. O assunto ainda tá somando, assim, ainda, né, na minha cabeça, assim, tipo, é uma coisa que quando eu leio o livro, faz muito sentido pra mim, quando eu vou falar dele, eu não acho as palavras certas ainda, né? Mas, vamos lá, vamos tentar ver, né? Tipo, no começo, ele tenta é, mostrar o que é essa resistência, né? Ele tenta dar uma forma. Então ele vai falar que isso surge quando você tenta uma dieta, né? Quando você tenta ir para academia, você vai por uma semana com um fervor assim, aí na outra semana você já está pensando em por que você não vai, né? Em vez de só continuar indo, né? Essa é uma forma que a resistência assume, né? A procrastinação. Ele fala que a resistência também assume formas externas, né? Outras pessoas, às vezes seus amigos, né? E não que elas são malignas, né? Seus amigos estão tentando colocar você para baixo, mas é porque todo mundo luta contra a sua própria resistência. E às vezes uma frase de apoio, às vezes alguma coisa mal colocada, né? Acaba, tipo, atingindo você, né? O seu interior e te dá essa resistência de querer fazer a sua atividade, né? Diz que
Qual é o nome, cara? Diz que a autoestima, né, é um prato cheio para resistência, né? Porque a resistência nos conhece intimamente, né? Tipo, é como se você jogasse xadrez contra você mesmo, né? Você sabe as jogadas que você vai fazer e a resistência ela joga em cima disso, né? De te conhecer bem, usar às vezes da tua autoestima que tá baixa para você pensar coisas absurdas, tipo, poxa, eu vou mostrar esse desenho e as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Que eu não sei desenhar nada, na verdade. Qualquer coisa assim, né? Você vai alimentando pensamentos que te separam do teu ofício, né? Da tua obra, né? Eu acho que a resistência agiu assim bastante na minha vida, né? Tipo, e eu acho que por enquanto eu consigo dizer isso. Boa, boa. Eu gostei muito da parte onde ele fala, né, que a resistência, esse sentimento, essa força que pode partir de dentro, ela normalmente se manifesta dentro, né? Mesmo que ela tenha um fator externo, ela vai se manifestar na sua inação, né? E ela tem um objetivo bem claro, que é ele matar. Ela quer ele destruir, ele levar à inação total. E inação total é morte. E quando ele começa a dar categorias pra ela, tipo, formas que ela toma, né? Ele fala, por exemplo, sobre ela toma forma crítica, ela toma forma de procrastinação, às vezes de estrelismo, né? Aquele apoio que não é um apoio verdadeiro. Mas o que mais eu achei interessante é o fato de que, na visão dele, ela toma forma de vitimização. Nossa. E essa parte fala assim com esse século. Acho que ele escreveu isso pensando em 2022, 2023, né? Porque E ele muito ele claro isso. escreveu o livro anos atrás, né? Assim, é incrível como é moderno, né? E a tendência me parece que é ficar cada vez mais sendo este, né, da vitimização, porque veja bem, se parte do ego a, os pecados, né, vamos dizer assim, as falhas morais e éticas partem do nosso ego querendo se autoelevar, a vitimização é quando ele tenta justificar as suas falhas, né? Só que a vitimização em alto grau, ela tenta justificar as falhas que você ainda nem teve. Quer dizer assim, eu vou fracassar porque eu sou vítima disso. Eu vou falhar porque este aspecto do mundo me põe para baixo. Sim. E eu vejo que essa geração tem muito disso. Você cresce com seus pais falando que você é perfeito, maravilhoso e que vai conseguir tudo, que é um dos problemas da resistência, né? Aquele amor e aquele apoio, Sim. que ele não contribui de forma prática, né? Mas vira um choque de realidade quando você não tem sucesso. E é incapaz de lidar com essa realidade, você se vitimiza. E aí desiste de lutar com a realidade no presente e no futuro. Você Sim. sentiu algo parecido assim quando você leu essa parte? Cara, essa é uma parte que me pegou bastante quando ele fala, né, de que acho que eu vou pular um pouco porque o livro vai e volta também, né? Então Sim, eu sim. vou me permitir fazer isso, mas quando ele fala, né, do profissional, né, que ele faz o que faz por amor, né, não por dinheiro, mas ele deve receber remuneração por isso, né? Porque não, ele é um profissional, né? Ele precisa disso para comer, né? Para sobreviver no mundo. E ele fala que tipo quando a gente se identifica demais com o que a gente faz, nascem escritores, artistas, né? Músicos, né? Só que no mau sentido. Quer dizer que agora que eu sou artista, eu não posso mais fazer aquilo que eu amo levianamente. Então, vítima de ter que fazer uma obra excepcional, eu acabo não praticando obra nenhuma. Eu fico em inércia, porque agora eu me coloco numa posição muito difícil. Ou seja, agora que eu me considero artista, né, e faço um trabalho que eu acho, né, tem uma parada, né, a gente se vitimizando antes de acontecer, né, eu acho que não é um trabalho de qualidade. Então a gente acaba sempre é, não fazendo aquilo que a gente gosta, né? Que é um desenho, uma pintura.
porque a gente tem medo do fracasso, né? E o fracasso vai revelar o que a gente é de verdade, né? Tipo, nossa, um fracasso, uma pessoa incapaz, qualquer coisa assim, né? E a resistência ama, né? Isso aí, tipo, ela faz com que isso tenha um peso tão grande, né? O amor que a gente tem pelo que faz se torna tão grande que a gente não quer uma palavra boa, talvez a gente não quer manchar, né? Esse amor, né? A gente quer fazer coisas perfeitas, né? E impossível a gente agir dessa maneira, né? Então essa parte aí, ela me pegou bastante e eu tô esquecendo de alguma outra coisa, mas eu vou relembrando com a conversa. Então, tudo certo. Eu tava lembrando aqui, por acaso, uns anos atrás, deixa eu ver aqui quando foi isso. Foi. Caraca, foi em março de 2019. Eu fiz uma chargezinha, cara, na zoeira, assim, sabe? Sem nenhuma pretensão. Que tava na alta aquele meme dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Né? Ah, os quatro cavaleiros do Apocalipse, sei lá, dos filmes Marvel. E era sempre um Sim, negócio sim. cômico. E aí eu fiz um que eram os quatro cavaleiros do Apocalipse relacionado assim a pessoa desistir, não praticar arte, né? Sim. E por incrível que pareça, né? Eu coloquei lá que a peste, né? Era aquele cara que faz o desenho torto e dizia que não era erro de anatomia, que era o estilo dele. E um que pareceu muito com isso aí que você falou, né? Do alto standard, assim, o alto nível do que eu tenho que fazer, senão eu não faço. Era o que eu fiz à morte, que dizia, eu só começo a desenhar depois que eu aprender. E eu vi muito isso. Nossa, Eu vi muito isso. exatamente. Que é o cara que ele não quer mexer, não quer fazer nada, porque ele tem medo de fazer uma arte e essa primeira arte não mostrar aprendizado suficiente que ele aceita como mínimo. Mas o problema nasce quando não existe aprendizado mínimo, sabe? Como é que você vai medir isso? Nossa senhora. Isso ele fala, né, no livro, né, que tipo, a diferença do amador pro profissional é que o amador, ele quer primeiro vencer o medo para depois escrever, né, para depois pintar, né? E o profissional sabe que o medo nunca, ele nunca vai se livrar do medo, né? Ele sempre vai estar presente. E na verdade, quanto mais medo ele tiver de fazer uma coisa, mais valiosa ele sabe que isso é, né? Tipo assim, essa nossa conquista assim de vencer o medo e fazer um desenho ruim, porque a gente sabe que praticando várias vezes esse desenho ruim vai se tornar uma coisa boa no futuro, né? A gente vai ser capaz de fazer boas artes no futuro. Isso é, se a gente vencer a resistência, né? Se a gente vencer o medo e praticar, né? Porque não tem como a gente treinar, né, escondido e de repente lançar uma Mona Lisa pro mundo ver, sabe? Nossa, eu treinei aqui, ó, 50 anos escondido, ninguém nem sabia. Olha o que eu sou capaz. Ah, não existe isso, né? Do nada eu sou o mestre da montanha aqui, que aprendeu tudo sozinho, de repente surgiu esse cara maravilhoso ali, que sabe tudo de É. arte, né? Não, não existe. O que o pessoal comenta hoje, né, é que nem o pessoal que aprende basquete hoje vendo o YouTube, né? Os profissionais ensinando tipo, a posição, como é que ele pula, né? Tipo, o ângulo do pulso dele, quando que ele decide soltar a bola da mão, né? Tipo, o Sim, arco, e, tipo, eles são profissionais nisso, de tanto ver esse tipo de conteúdo, mas não se dão conta que o cara que eles estão vendo no vídeo, ele todo dia arremessa 1.000 cestas, né? É uma rotina dele, né? E eu acho que é isso, né? Falta a gente querer arremessar essas 1.000 cestas, né? Essas 1.000 bolas e errar bastante, né? Errar mais da metade delas, né? Para no sim. futuro a gente ver que tipo, só uma ou outra que entra, né? E enfim, Eu o nosso ouvi dizer objetivo. uma vez que. Não vi nada similar no livro, mas eu ouvi dizer uma vez que tudo existe um pouco de sorte, né? E as pessoas reclamam muito de ter azar, eu mesmo já reclamei muito de ser azarado e não conquistar isso ou aquilo durante a minha jornada. E eu não lembro onde eu ouvi,
Mas alguém dizia o seguinte, beleza, se existe, sei lá, uma chance em cada 10 todo dia, então você vai tentar 10 vezes todo dia. Quer dizer, você vai continuar pressionando até se abrir aquela janela de sorte. Se você achar que vai ter sorte com a sua única jogada, não vai alcançá-la, né? Você tem que estar sempre tentando, constantemente, colocando o seu produto, sua arte, seu material para fora, porque em um desses momentos alguma pessoa vai notar, algum resultado bom vai surgir do seu trabalho, talvez você se alegre com o resultado que por sorte você o alcançou e agora passa a ser seu objetivo a replicar aquilo. Né? Então, eu acho que quando ele vai falar lá também do profissional que não tem medo e faz, né? Meio que supre, né, essa ideia de você estar sempre ativo e nunca cair nessa pausa, né, nessa apatia geral, porque ela vai gerar a morte, né, que é o que a resistência quer de você. Mas aqui, para finalizar, ele perguntar se tem alguma coisa do livro que você discorda. Você fala assim, né, isso aí pra mim não bateu. Sim, eu. Desculpa, Se, eu não se, entendi, eu viajei. se tem alguma coisa do livro que você discorda, que você acha que não. Ou que talvez não tenha sido claro. Se talvez você não sabe exatamente se concorda ou discorda, porque também não ficou muito claro pra você. Você tem alguma experiência assim com o livro? Cara, não, eu acho que. Acho que esse livro foi completo, assim, né? Tipo, eu na verdade tô tentando. Eu tô relendo várias vezes pra extrair mais alguma coisa boa que eu possa tirar do livro, então eu acho que eu não tô pensando nas coisas que eu não concordei. Eu acho que eu não consigo ir por esse caminho. Entendi, entendi. Mas, Eu. ó, isso que você falou da sorte, né? Acho que não tem no livro, mas eu acho que é uma frase do Aristóteles, né? Que é: nós somos aqui os que fazemos repetidamente, né? E excelência, né? Portanto, não é um ato, né? Tipo, não é um ato heróico, né? Não é um desenho que você fez que as pessoas vão reconhecer você por aquele desenho, mas sim um hábito, né? De fazer várias vezes até ser reconhecido, né? Então, a excelência, na verdade, é um hábito, né? Não um conto épico que acontece uma vez, né? Eu vi uma análise de um youtuber bem legal, acho que chama Rasta, né? E ele fala isso de algum livro, eu não vou saber dizer o que é. Mas ele comentava que muitas pessoas achavam absolutamente chato e enfadonho que o trem das 10 sempre passava às 10 e que extraordinário e incrível era que acontecesse algo diferente, né? Que quebrasse a rotina. E ele apresentava uma visão de um outro filósofo que diria o seguinte: que na realidade o incrível é essa constância de o trem das 10 sempre passar às 10. Porque o mundo é caótico e gerar essa ordem é o grande desafio. Então não é incrível que os homens sejam às vezes barbáricos e muitas vezes estúpidos. Não, o incrível é que a gente chegou em um ponto que eles não são. O incrível é a gente ter quebrado esse ciclo e achado uma constância de ordem e organização, né, na nossa vida, nas nossas coisas, né, nos nossos propósitos. Então eu vejo muito disso aí que você falou, né? Embora minha fonte não era ainda esse livro. Entendi. Cara, que eu acho que tem mudado, assim, no meu comportamento depois de ter lido o livro é que, ouvindo uma entrevista, né, com o autor participou, né, o Pressfield, um entrevistador falou uma coisa que impressionou até o próprio autor do livro, né, que ele estava falando que como é fácil confundir a resistência, né, essas falácias que a resistência sussurra na nossa mente, né,
com a gente mesmo, até porque, poxa, é uma voz dentro da sua cabeça, né? Quem será isso, né? Tipo, é você, né? É uma voz do além, quem que é? E é muito fácil a gente, às vezes, dar ouvidos à resistência, né? Falando coisas horríveis e achar que a gente tá. Como é que eu posso dizer? A gente tá falando coisas horríveis de nós mesmos, né? Assim, a gente tá se machucando, né? E ele falou que foi muito bom ter lido o livro, ele conseguiu separar ele da resistência. Então, quando eu penso coisas horríveis agora sobre meu desenho, sobre alguma coisa, ter um. Eu posso ter um momento de clareza e pensar, putz, isso é a resistência tentando me abalar para eu não conseguir fazer aquilo que é divino, né? Aquilo que é inspiração, né? Sim. Então eu não vou dar ouvidos à resistência, vou praticar todos os dias ao ponto de que em algum dia eu seja inspirado, né, por essa força divina e que a gente consiga criar, né, tipo assim, não por mérito meu, né, mas sim por essa inspiração, né, por várias coisas, né, que acontecem, né, e você ser espectador mesmo da tua própria obra, né, assim, você assistir, né, um pequeno filme, né, da sua própria vida ali na tela em branco, surgir e você pode se impressionar, né, com o resultado, né, que vai sair, né, você pensa, putz, eu mesmo criei isso, nossa, como foi possível, né, porque, poxa, nossa, de onde veio, né? Veio do mundo das ideias, veio da minha capacidade, veio de anos de estudo, né, de onde veio isso? Eu Sim. já não tô mais nem aí de onde que veio isso, saca? Agora eu quero só que aconteça mais vezes, sabe? Então, o comportamento que mudou é isso. Tudo que eu sinto assim, eu não quero fazer, sabe? Tipo, poxa, coisa besta. Sabe quando você almoça, deixa um prato assim em cima da pia e você pensa, eu lavo depois? Putz, quando eu penso isso, eu já sei que é a resistência falando comigo, saca? Eu falo, não, vou lavar isso agora. É, o Porque eu não quero momento estar é agora. pensando numa louça suja quando eu tiver inspirado. Né? Quando eu estiver fazendo no ato de criar alguma coisa, eu tá pensando em, putz, eu deixei a louça suja, putz, eu tenho que ir no mercado, porque faz tempo que eu não vou e não tem nada pra, né, a dispensa. Então, tipo assim, ele fala que o artista, ele, né, não o artista, né, mas o profissional, Profissional. ele mantém as coisas organizadas, né, ele deixa tudo organizado exatamente para quando a influência vier, ele somente ser influenciado pela inspiração, né? Não por outras coisas negativas, né? Tipo a desordem, né? E sim pela ordem. Show de bola. Então, basicamente, você sentiu o efeito imediato ao ler o livro. Eu tava procurando ferramentas, né, para entender, para lutar contra essa coisa, né? E bem da hora. Saber que agora eu tenho alguma ferramenta que nos momentos difíceis eu posso pensar, não, o meu único dever é sentar aqui e desenhar, né? O resto deixa acontecer, sabe? Não importa se é por mérito meu de uma musa, né, que vem lá e toma conta do meu corpo e desenha por mim, cara, não importa. Né? Não importa se é anos de estudo, nada. Eu só quero fazer mais disso, sabe? Assim, proporcionar que eu sente mais vezes para desenhar para algo incrível acontecer, sabe? É só isso. Show de bola. Tá aí um exemplo bem legal desse problema, né, que os artistas sofrem, de ansiedade e muitas outras coisas que acabam interferindo na produção e no avanço, aprendizado dele, né, inclusive no seu desenvolvimento pessoal, né. Bom, a gente deixa aí a recomendação do livro, claro, para quem quiser procurar. Recomendamos o livro, até eu, que tem algumas discordâncias do livro, achei o livro extremamente interessante. Existe o audiobook dele aí em algum canto do YouTube para você escutar de graça em português, então não há dificuldade. Então, eu fechando o vídeo por aqui, queria agradecer o Miyoshi pela visita que ele fez aqui ao canal e já deixar o convite aí para a gente discutir mais esse e outros livros, porque, claro, tem muito mais coisa nesse livro que a gente pode
abordar inclusive em vídeos separados. Certinho? Nossa, com certeza, muito obrigado. É muito massa vir aqui. Tipo, o convite foi inesperado, mas foi gostoso. E com certeza, cara, esse livro ainda tem uma parte só sobre o profissionalismo que, putz, acho que é de interesse de muita gente, sabe? E dá pra discutir bastante ainda, só sobre o amador e o profissional. Isso vai ser muito da hora. Quando puder, me chama, cara. Ah, com certeza. Cai 100% dentro da minha proposta do canal. A gente está vivendo num momento meio conturbado aí na política global, aqui também do Brasil, momentos difíceis também em questão de outros problemas geopolíticos, né? Que tem guerra rolando, tem muitas coisas que deixam as pessoas ansiosas, tem inteligência artificial e tudo mais. E eu percebi que ao invés de reclamar, né? Ficar falando, porque isso, que aquilo não é feito, deveria eu mesmo ir fazer. Então, acho que é extremamente relevante a gente trazer essas informações para quem tem necessidade delas, né? E quem não tiver, bom, que venha compartilhar conosco aquilo que tem de sobra, não é mesmo? Se a pessoa acha que não precisa, talvez ela tenha mais. Então, estão todos convidados a fazer os comentários aí, deixar suas avaliações e seus pareceres em relação a este tema que para nós é tão caro, os artistas, que é a dificuldade, né, de agir nesse meio. Então, mais uma vez, obrigado, Verdade. Miyoshi. E até mais aí para os afetos e desafetos. Fiquem com Deus.